Porque tudo que antes tinha sentido agora parece falso. Quando a vida normal deixou de ser suficiente e começou a doer. E se o mal-estar que você sente fosse, na verdade, um chamado e não um erro? Ser normal é a meta dos fracassados, escreveu Carl Jung. E talvez você esteja justamente nesse ponto. Cansado de fingir, de sorrir sem saber porquê, de caminhar pelas ruas como quem olha a própria vida de fora. Um ator exausto recitando falas nas quais já não acredita. Acordar, trabalhar, sorrir para desconhecidos, consumir o que mandam, seguir regras invisíveis, suportar o barulho, tudo isso te drena, não é? Mas há algo pior, fingir que está bem. Fingir que ainda acredita nesse teatro diário. Todos nós em algum momento nos perguntamos em silêncio, será que eu enlouqueci ou o mundo é que ficou insano? E se fossem as duas coisas? E se o delírio fosse coletivo e seu desconforto fosse na verdade o primeiro sinal de lucidez? Você notou como a palavra normal virou uma espécie de prisão invisível? Acordar cedo, fingir disposição, responder mensagens que não quer, aceitar convites que não fazem sentido, rir de piadas sem graça, seguir tendências sem alma, acumular objetos que não preenchem nada. Essa é a moldura da normalidade, um ritual diário de autoabandono. E o mais perverso é que quando você começa a questionar, o mundo tenta te convencer de que o problema é você. Você está se isolando demais, está pensando demais, está ficando estranho, mas não é loucura, é excesso de lucidez, é o começo do colapso do óbvio. O filósofo Byung-Chul Han escreve que vivemos na sociedade do desempenho, onde cada indivíduo é responsável pelo próprio fracasso, onde o cansaço e a ansiedade já não são vistos como sintomas de um sistema doente, mas como falhas pessoais. Nesse cenário, não suportar a vida normal é quase um ato de resistência. A rotina, que deveria ser chão firme, virou areia movediça. Você acorda e já sente um cansaço inexplicável. Não do corpo, mas da alma. É como habitar um teatro em ruínas fingindo que o espetáculo continua enquanto os cenários desmoronam aos poucos. Você já sentiu isso? Estar sorrindo no meio da multidão enquanto por dentro grita em silêncio. Esse é o momento em que algo se quebra. Não lá fora, mas aqui dentro. E você percebe, não é que a vida esteja difícil, é que está insuportavelmente superficial. Dostoiévski dizia que o homem precisa sofrer tanto quanto precisa de ar, mas o mundo moderno tenta anestesiar tudo. O silêncio, o tédio, a tristeza, a dúvida. Vivemos embriagados de distrações. A normalidade virou uma corrida de ratos, onde quem para respirar é pisoteado por quem ainda acredita na linha de chegada. A vida normal te molda, te rouba a voz aos poucos. Primeiro você começa a aceitar pequenos desconfortos, depois começa a negar os próprios sentimentos, e no final se convence de que o vazio é só maturidade. Mas escute bem, o vazio não é sinal de maturidade, é o grito abafado de uma alma domesticada. Essa sensação de estar fora do lugar, de não se encaixar, não é fraqueza, é sintoma de uma sensibilidade que sobreviveu. E essa sensibilidade é rara, é perigosa, é sagrada. Nietzsche dizia que o que não provoca choque não merece ser lembrado. E o que pode ser mais chocante que perceber que toda a sua vida foi construída sobre expectativas alheias? O colapso do óbvio começa quando você já não consegue se convencer de que está tudo bem. Quando as festas te entediam, as conversas te cansam, as reuniões te violentam com sua formalidade vazia. Quando você prefere o silêncio de uma manhã cinza à euforia de uma festa, quando começa a preferir a dor honesta à alegria de plástico. É nesse ponto que você percebe: a normalidade não só cansa, é tóxica, porque te obriga a fingir, a se adaptar, a sorrir com os dentes enquanto sangra por dentro. E aqui vai a verdade mais incômoda. A normalidade se sustenta por um pacto de fingimentos. Romper com ela é se tornar aos olhos dos outros uma ameaça. Você se afasta, se cala, observa e aos poucos começa a reconstruir sua realidade de dentro, com outros ritmos, outras prioridades, outras verdades. Esse é o início da desintoxicação. E, como toda abstinência, dói. Mas a beleza na dor que vem da lucidez. A santidade no malestar de quem já não quer pactuar com o falso. Isso que você está sentindo, por mais que pareça um colapso, talvez seja um nascimento. Existe uma angústia
que não tem nome, uma espécie de cansaço que não é físico nem exatamente emocional. É mais parecido com um exílio psíquico. Você caminha entre as pessoas, mas sente que algo em você já não está aqui, como se seu corpo habitasse o agora, mas sua alma já tivesse as malas prontas. Isso não é depressão, é desacordo. Você está em desacordo com o mundo, com os valores, com os ritmos, com as máscaras, e esse desacordo profundo costuma ser confundido com fraqueza. Mas não é fraqueza, é uma forma de audição refinada. É como se seu espírito estivesse captando uma frequência que a maioria já não consegue ouvir. Alan Watts, numa de suas meditações mais comoventes, dizia que a vida que nos vendem é um grande número musical e que a maioria está ocupada demais tentando acertar os passos da coreografia para perceber que detesta a música. Você já sentiu isso? Aquela sensação de fazer parte de algo que não entende, ou pior, que entende demais e justamente por isso não suporta. A vida comum gira em torno de metas, status, produtividade e distração. Mas você começou a perceber o cheiro da farsa. Sente um nó no peito quando vê gente correndo atrás de metas que no fundo não preenchem nada. Cansa só de pensar em ter que parecer feliz o tempo todo. E então você começa a ouvir um chamado. Não com os ouvidos, mas com o peito. Um chamado que não vem de fora. Não vem de gurus, nem de vídeos motivacionais, nem de livros de autoajuda. Vem do invisível, daquela parte sua que não tem nome, nem gênero, nem função social. Mas que sabe que o mundo grita demais para esconder o que não quer sentir. Sabe que a alegria performática é muitas vezes só uma camada de verniz sobre uma tristeza crônica. Sabe que há algo terrivelmente errado nisso que nos dizem que é vida. Esse chamado te puxa para dentro. E quanto mais você tenta se encaixar, mais dói. Porque o chamado não é para você se adaptar. É para despertar para o que a maioria evita olhar, que vivemos anestesiados, que trocamos sentido por eficiência, que confundimos segurança com encarceramento, que esquecemos o sabor do simples, porque somos viciados no excesso. Simone Weil escreveu que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade, mas o mundo moderno converteu a atenção em mercadoria. Te roubaram a capacidade de estar presente. E agora, quando você tenta recuperá-la, se sente um estranho, um estrangeiro na própria existência. Mas escute bem, isso não é sinal de desajuste, é o despertar. Você está começando a lembrar o que é real. Esse sentimento de não pertencer é o oposto da alienação. É seu espírito recusando o superficial, ansiando a profundidade e silêncio. Algo que não se compra, não se publica, não se mede. Você sente falta de conversas sem pressa, gestos pequenos, verdadeiros. Lugares onde possa simplesmente existir sem ter que provar nada. Isso não é fraqueza espiritual. É um tipo de nostalgia de si mesmo. E não surpreenda se, ao buscar isso, você começa a se afastar. Não é isolamento, é recolhimento. É o momento da crisálida. O casulo onde o ego se desfaz e algo mais verdadeiro começa a emergir, mas esse processo é solitário. Sim, porque o mundo aplaude quem se adapta, não quem desperta. Vão te chamar de estranho, sensível demais, desconectado. Deixa-os porque nesse silêncio, nesse recolhimento, você começa a escutar o que de fato importa. A voz que vem do invisível, a voz que diz com uma calma estranha: você está no caminho certo, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Há dias em que tudo parece funcionar e ainda assim nada faz sentido. Você cumpriu todas as tarefas, pagou as contas, respondeu mensagens, fez o que esperavam de você e no final sentiu só um silêncio gelado, como quem chega ao topo de uma escada e não encontra nenhuma porta. Aí começa o mal-estar mais difícil de explicar. A vida está funcionando perfeitamente, mas você sente que está preso numa simulação e talvez esteja não uma simulação tecnológica como nos filmes de ficção científica, mas uma simulação emocional, cultural, espiritual, um teatro cuidadosamente coreografado onde o mais importante é parecer, nunca ser. Sorria, produza, siga, publique, responda, agradeça, mesmo que por dentro
tudo esteja desmoronando. Alan Watts costumava dizer que confundimos o mapa com o território, o plano com a experiência, a representação com a vida real. E por isso, mesmo rodeado de conforto, tecnologia e acesso, você se sente mais longe de si mesmo que nunca. A superfície da vida virou espetáculo, mas o espetáculo cansa, especialmente quando a plateia também está fingindo estar entretida. Você notou como até as conversas parecem programadas, como se todos repetissem frases feitas, opiniões copiadas, indignações genéricas. É um jogo de espelhos, cada um reflete o outro, mas ninguém se olha de verdade. E assim, vamos sendo engolidos por uma rotina que gira em torno de produtividade e distração, sem pausas, sem presença, sem profundidade. Você acorda, checa o celular, come às pressas, entra em reuniões vazias, interage com gente ausente, se afoga em notificações e chama isso de vida. Mas à noite, quando tudo silencia, chega aquele pensamento incômodo. É só isso? O filósofo Jean Baudrillard chamou isso de hiperrealidade, um estado onde os símbolos da realidade valem mais que a realidade mesma. A foto da comida vale mais que o sabor. A aparência do amor vale mais que a intimidade. A ideia de sucesso vale mais que a paz interior. Por isso, as pessoas estão exaustas, mesmo sem ter feito nada realmente significativo, porque viver na superfície drena a alma. E uma alma drenada fica cínica. Cínica com o amor, com a fé, com a beleza. Cínica com o próprio sentido de estar viva. E então você começa a sentir nostalgia por coisas que nunca viveu. Conversas lentas, olhares longos. Trabalho com propósito. Dias sem tela, manhã sem pressa. E percebe que a rotina moderna não foi feita para seres humanos. Foi feita para engrenagens. Você não nasceu para ser eficiente. Nasceu para ser inteiro. Mas a simulação não quer inteiros. Prefere peças, fragmentos, avatares, gente que obedece sem perguntar, que consome sem pensar, que repete sem sentir. Por isso, quando você começa a questionar, a se retirar, a buscar o silêncio, o sistema reage, começa a te chamar de preguiçoso, desmotivado, desconectado, mas no fundo você sabe, não está desconectado, está só tentando se reconectar com algo que o mundo esqueceu. Aí começa o verdadeiro cansaço. Não o físico, mas o existencial. O que vem do excesso de estímulo e da falta de sentido é como estar cheio e faminto ao mesmo tempo. E isso não é só sobre você. É sobre um colapso coletivo. Um colapso de significado. O preço de viver num mundo onde tudo é visível, mas quase nada é verdadeiro, há um momento em que o barulho fica insuportável. Não falo só do barulho físico, carros, notificações, vozes apressadas. Falo daquele barulho mais sutil, mais íntimo, o barulho das exigências invisíveis, dos pensamentos acelerados, da culpa de não estar sendo útil o tempo todo. E é nesse cansaço silencioso que nasce o desejo mais antigo da alma. Ficar em silêncio, mas não um silêncio vazio, né? Um silêncio fértil, cheio de presença, como o da floresta antes da chuva, ou o de uma madrugada sem palavras entre dois corpos que se amam sem precisar se explicar. Talvez por isso você sente tanta vontade de se afastar, de estar no mato, de tirar os sapatos e pisar na terra úmida, de tomar café devagar enquanto o dia amanhece, de escutar o canto de um pássaro e pela primeira vez não tentar interpretá-lo, só escutá-lo. Isso não é fuga, é retorno. A alma moderna não está cansada de fazer coisas, está exausta de fazer sem sentido. E por isso a natureza começa a chamar com sua linguagem sem palavras. Com sua cadência que não se apressa por nada, a árvore não tenta provar que é útil. A flor não se apressa em abrir, e ainda assim tudo cumpre um propósito que escapa ao controle, mas não há harmonia. Você sente esse chamado, não é? De desligar o celular, de sumir uns dias, de escutar os próprios pensamentos e depois ir além deles, de finalmente voltar a sentir o que sente sem intermediários, sem filtros, sem atuação. É aqui que o silêncio vira cura, porque te devolve a você mesmo. Thomas Merton dizia que a contemplação é a resposta à pergunta mais profunda da alma humana: como viver? E a contemplação só nasce no silêncio, no não fazer, no não ter, no simples estar,
Mas isso parece absurdo num mundo onde o valor de uma pessoa se mede pela produtividade. E por isso o silêncio assusta, porque nele não há aplausos, não há likes, não há metas. Só tá você, no completo, exposto ao que sempre esteve ali, mas que o barulho escondia. No silêncio você percebe que muito do que acreditava ser necessidade era só ruído. A roupa nova, a opinião dos outros, a pressa, o medo de perder algo, tudo isso começa a desmoronar diante da presença pura de um instante verdadeiro. E é nesse espaço que Deus sussurra, não no escândalo da religião performática, mas no detalhe sutil da existência, na fumaça do chá que sobe devagar, no cheiro da terra depois da chuva, no abraço que não precisa de palavras. Você começa a entender que a presença real não é algo que se busca lá fora. É o que acontece quando você se permite habitar seu próprio corpo de novo. E então o mundo desacelera. O tempo se dilata. Você respira mais fundo. A ansiedade começa a se dissolver. Não porque algo mudou lá fora, mas porque pela primeira vez em muito tempo você está aqui, completo. Muitos estão fazendo esse caminho silencioso agora. Trocar o excesso pela essência, o barulho pela escuta, a multidão pela comunhão. Não com todos, mas com os poucos que te olham com olhos limpos. Por isso os pequenos rituais viram sagrados. Acender uma vela, ler um salmo, caminhar entre árvores, rezar antes de dormir. Esses gestos não são banais. São âncoras, são formas de lembrar todos os dias que você não está aqui só para funcionar. Está aqui para sentir, para estar, para presenciar o milagre de estar vivo. Mesmo quando tudo parece quebrado, talvez você esteja exatamente nesse ponto. No meio do caminho, nem além, mas também não completamente aqui. É como cruzar uma ponte à noite sem saber o que há do outro lado. Você sente que já não pode voltar, mas também não tem um chão firme onde pisar. Esse é o espaço mais estranho da jornada, o entrelugar. É aqui que você já não se reconhece na roupa que usava, nas conversas que sustentava, nos desejos que te moviam, mas também não sabe ainda em quem está se tornando. Não se assuste, esse mal-estar é sinal de transição, não de falha. Você está vivendo o luto de uma vida que já não cabe em você. E isso dói como toda despedida. Mesmo quando nos despedimos de uma prisão, ainda choramos, porque a prisão era familiar e o novo não é. Alan Watts dizia que a vida é como uma dança, não um caminho rumo a um destino final. Mas quem nos ensinou a dançar com o vazio, com a incerteza, com a sensação de estar flutuando entre dois mundos que não se tocam? E no entanto, é aqui, nesse vazio entre mundos, que você começa a ouvir algo novo. Uma voz que não grita, não se impõe, mas está ali como uma brisa, como um eco antigo que diz: você está exatamente onde deveria estar. A verdade é que o velho mundo está morrendo. Você sente isso nos relacionamentos artificiais, na cultura que normaliza o superficial, na espiritualidade pasteurizada que afasta mais do que aproxima, nos sorrisos falsos, nos discursos prontos, na pressa que atropela a presença. Esse mundo está afundando. E tentar se adaptar a ele é como rearrumar cadeiras no convés do Titanic. Mas isso não significa que o novo mundo já nasceu. Ainda é frágil. Está sendo gestado em silêncios, em encontros reais, em rituais pequenos e invisíveis aos olhos do mercado. Está surgindo onde há verdade, onde há escuta, onde há pausa. E nesse entrelugar você tem uma missão. Não é consertar o mundo antigo, nem tentar apressar o novo. É manter a chama acesa, manter o coração aberto, mesmo quando dói, manter a sensibilidade viva, mesmo quando o mundo parecer insensível, manter a fé, não como certeza, mas como coragem de permanecer. Sim, haverá solidão, mas essa solidão também é sagrada. É nela que você se encontra com quem realmente é, e não com quem o mundo esperava que você fosse. Sim, haverá dúvidas, mas como disse Rainer Maria Rilke, viva agora as perguntas, talvez gradualmente, sem perceber, você viva junto com a resposta. Você não está aqui por acidente. Esse mal-estar que arde no peito não é maldição. É bússola, enquanto o mundo grita
continue sussurrando. Enquanto tudo se apressa, continue lento. Enquanto muitos endurecem, mantenha o peito vulnerável. Porque no final, quando o velho mundo por fim tiver morrido, o que restará será o que sempre foi verdadeiro. O amor real, a presença viva, a alma desperta. E você sim, você será como uma vela acesa em plena escuridão. Não para iluminar tudo, mas para provar que a luz ainda existe. Se este vídeo tocou alguma parte de você, deixe seu like. Comente aqui embaixo sua experiência. Inscreva-se no canal, porque a próxima conversa pode ser ainda mais necessária. Explore outros vídeos, a lucidez cobra seu preço. Mas às vezes é o único caminho que ainda vale a pena.